Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião, já agradecendo, a presença de todos vocês. E é muito bom a gente ter sempre essa oportunidade de estar aqui reunido, nessa casa que para nós é tão amada e querida, e nessa grande família, que a gente vai formando aqui uns com os outros, mesmo às vezes não convivendo intimamente, mas o objetivo que nós temos aqui de aprendermos, de sermos melhor, de nos dedicarmos ao conhecimento da doutrina espírita, nos torna irmãos, Isso que é o importante. Então vamos começar o estudo, a prece dessa noite, para que a nossa irmã Tereza faça um estudo, que a gente possa refletir sobre tudo que a gente vai ouvir aqui, cada um possa se esforçar, na prática desse entendimento, que isso é o mais importante. Nesse momento, pedimos a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, a presença dos amigos espirituais que nos auxiliam no trabalho dessa casa tão amada e querida, que todos nós aqui presentes essa noite, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar esse momento de estudo, de reflexão, para aproveitarmos e entendermos mais tudo que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja auxiliada, inspirada por esses amigos espirituais, e que o estudo dessa noite possa transcorrer com tranquilidade e harmonia. Graças a Deus, e que assim seja. E hoje nós vamos ter Tereza falando sobre a religiosidade. Bem, boa noite a todos. Bem, primeiro eu vou seguir o conselho de Abel, eu vou falar bem devagarzinho, porque eu preparei uma palestra para meia hora, eu achei que o Kleber ia estar aqui. Aí o Abel me deu a ideia, vai falando bem pausadamente. Aí a gente consegue chegar a 1 hora. Bem, eu vou falar, porque a gente tem a mania de falar, não, eu sou religioso, eu sou cristão, eu sou... Mas até que ponto a gente coloca a nossa religiosidade no nosso dia a dia, na nossa vida, Então, eu peguei, para iniciar, do capítulo 15, que é Fora da Caridade, Não Há Salvação, a parábola do bom samaritano. E até lembrei que a Cristina Ferro, na palestra dela da semana passada, ela falou exatamente sobre a questão de Jesus falar através de alegorias, através de parábolas, porque ele falava a homens que éramos nós mesmos, mas que estavam com um nível de evolução ainda menor do que estamos agora. Então era preciso que ele fundamentasse as palavras dele com coisas que aquelas pessoas entendessem, os espíritos estavam encarnados, ele precisava tocar o coração daquelas pessoas através de coisas que ele vivenciassem. Então vamos lá. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo, um levita chegando perto daquele... E assim... Agora eu me perdi aqui, quando passou de lá. E assim mesmo, um levita chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando, se lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho.
E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estaladeiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Aí quando a gente lê essa parábola, a gente pensa assim: puxa, mas é lógico que foi o que ajudou a pessoa que tinha sido assaltada e que estava cheio de machucados. Só que nós aqui temos que nos prender às palavras de Jesus. E aí a gente vai saber que antes de passar o samaritano, passou por aquele homem um sacerdote e um levita. O sacerdote, a gente não precisa dizer, ele era considerado uma pessoa especial porque era um representante de Deus. O levita era um membro da tribo de Davi, de Levi, que era também considerado um povo especial pelos judeus, porque fazia parte das 12 tribos de Israel. E o samaritano era um homem oriundo de Samaria. O povo dessa região, eles não cultuavam as ideias que os judeus tinham de Deus. Eles tinham uma outra visão de Deus, uma outra visão de como se melhorar, de como se tornar uma pessoa melhor, de praticar a caridade. E o povo de Samaria, eles eram vistos pelos judeus como pessoas menos evoluídas, ao ponto de quando um judeu falava de um samaritano, eles cuspiam para o chão, porque eles eram considerados um povo insignificante. E, no entanto, foi esse samaritano que se condoeu, que sentiu a dor daquele homem, que provavelmente era um judeu, e cuidou de curar as suas feridas, cuidou de tratar das suas dores, ainda levou ele até uma hospedagem, ainda ficou de pagar o resto caso houvesse mais gastos. Então nós devemos pensar o seguinte: como a gente coloca a nossa religiosidade em prática? De que adianta eu dizer eu sou cristão, eu sou espírita ou outra religião qualquer, se eu não seguir os ensinamentos de Jesus? Ainda essa semana eu atendi no consultório uma moça que está passando por um período de depressão muito grave, e eu até comentei na reunião que a gente faz às quartas-feiras sobre ela. Ela não consegue perdoar, eu não sei exatamente o que aconteceu entre ela e o cunhado dela, mas ela não consegue perdoar alguma coisa que o cunhado dela fez a ela. E com isso houve um afastamento do marido dela, que é o irmão dos irmãos, quer dizer, a família ficou toda partida, toda dividida, porque ela não consegue perdoar. E o problema dela é esse, então não vai ser remédio nenhum que vai ajudá-la. O remédio até vai atenuar a angústia que ela sente, a tristeza, o choro fácil que vem a toda hora. Mas foi o que eu estava conversando com ela. Enquanto ela não exercitar o perdão, enquanto ela não trabalhar o perdão, ela não vai ficar livre desses sentimentos. Porque o que está realmente machucando ela são as palavras do cunhado que ainda ressoam nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração. E aí, por curiosidade, eu perguntei a ela: qual a sua religião? Você tem alguma fé? E ela respondeu: eu sou evangélica. Eu falei: não, você não é evangélica. Porque se ela fosse evangélica, Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a seguir os ensinamentos que ele nos trouxe, tá? Há milhares de anos. Então, como não perdoar? Como não tentar, pelo menos, exercitar o perdão? Então, se eu tenho uma fé, eu tenho que procurar me basear naqueles ensinamentos. Nós temos os ensinamentos de Jesus esclarecidos ainda mais com a codificação, com as obras básicas. Então, nós temos 2 parâmetros:
os ensinamentos do espírito mais puro que já esteve aqui na Terra e os ensinamentos que os espíritos vieram nos trazer através de Kardec. Se nós falarmos, ele no finalzinho da consulta, por curiosidade, o marido dela me perguntou, e qual a religião da senhora? Porque aí uma consulta que era para ser uma consulta médica acabou se transformando em uma discussão, uma terapia, mais ou menos. E aí ele me perguntou, mas por curiosidade, qual a religião da senhora? E eu respondi, eu sou espírita. Tá? Aí é aquela coisa que a gente sempre fala, corro o risco de perder a paciente. Corro. Tá? Com certeza eu corro. Uma paciente evangélica pergunta, qual a sua religião? Eu falo, eu sou espírita, corro o risco de não vê-la nunca mais. Só que eu já passei por essas experiências, não é a primeira vez que alguém é evangélico e me pergunta qual a sua religião, e eu falo, eu sou espírita, e a pessoa já me conhece, a pessoa, não era a primeira consulta dela. Essa moça estava na terceira consulta, mas foi a primeira vez que ela se abriu para dizer o porquê da depressão. O fato de eu falar que eu sou espírita, tá, não pode modificar, se ela é uma pessoa inteligente, o que ela já pensava de mim antes. Então eu espero que ela retorne. Como eu tenho outros pacientes que eu sei que são evangélicos e que já me perguntaram qual a religião da senhora, eu falo, sou espírita, e eles continuaram aí. Então mostraram que são pessoas que têm um pouco de discernimento para dizer, não, a doutora Tereza, ela sempre foi boa para mim, ela me trata desde os 8 anos, agora aos 28 eu descubro que ela é espírita, eu vou parar de ir? Não. Porque a grande maioria, vocês sabem que não agem assim, né? Eles preferem se afastar da pessoa porque nós somos meio que endemoniados, né? Aí, continuando a falar de religiosidade, nós vamos pegar uma passagem que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, de que adianta chamarmos Jesus de mestre se não seguimos seus preceitos? Não espere dobrar a justiça de Deus pela quantidade de suas palavras ou de seus atos exteriores. O único caminho que lhe está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e caridade. É o que eu estou falando aqui. Não adianta a gente falar, ó, Mestre Jesus, ó, Jesus querido, ó, tá? Deus é fiel, Jesus. Essas coisas todas são apenas palavras. Não adianta eu ficar repetindo várias vezes as palavras do Cristo se eu não coloco no meu coração, tá, o significado delas. Então é preciso eu entender o Cristo. Se eu não entendê-lo, se eu não entender as passagens que ele vem até a mim falar, se eu ler essa parábola sem entender o que ele quer dizer, como a parábola da figueira seca, que ele quer mostrar que existem pessoas que você planta, mas ali não cresce nada. São aqueles que recebem os ensinamentos, mas não seguem os ensinamentos. Então, nós temos uma responsabilidade muito maior do que aqueles que não estão dentro da doutrina espírita ainda. A doutrina espírita vem sendo deturpada por algumas pessoas. Tá? Eu trouxe até, não sei se vai dar tempo de ler, um artigo sobre a degeneração do espiritismo, que fala exatamente disso. Tá? O maior inimigo do espírita são alguns espíritas, porque vão deturpando a codificação de uma forma que, no final, não são mais as obras básicas que são importantes. São os livros paralelos. Então, deixam de dar atenção aos 5 livros da obra básica para dar atenção ao livro do Zé, do Pedro, do Antônio, ao espírito do João, do que veio falar alguma coisa. Se eu, para aprender... Se vocês me perguntarem quanto que eu sei disso aqui, eu vou responder assim, talvez... uns 5% ou menos. Porque a cada dia que a gente lê, a cada nova leitura, tá, é um novo aprendizado, é uma nova lição. Você se depara com passagens, com situações que você fala, mas espera aí. Aí você para, senta, reflete, fala, eu não tinha entendido dessa forma.
Aí você vai, discute com uma amiga, ligo para a Sueli, fala, Sueli, vem cá, tá? Principalmente em relação ao Livro dos Espíritos. Eu não posso rir. Principalmente em relação ao Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que aprender a dar valor a essa obra. Não que a gente... Se as pessoas, a gente tem que... A fé raciocinada é exatamente para assim. Tá? Eu tenho aqui um trabalho, tá? Um trabalho que foi assim... muito pesado, que foi feito por Kardec, para me ensinar o que os espíritos vieram dizer, esclarecendo as obras de Jesus. Eu tenho a possibilidade de ler esses livros e de me transformar através deles. Porque se eu estou dentro da doutrina, eu já sei que o meu objetivo maior, enquanto encarnada, é me transformar, me modificar, me tornar uma pessoa melhor do que eu era nas outras encarnações. Tá? Modificar a minha bagagem de retorno. Eu não posso voltar para a casa espiritual com a mesma bagagem que eu cheguei aqui. Eu cheguei com defeitos e com qualidades. Se eu ficar vendo a vida passar por mim, se eu não me esforçar para me modificar, eu não vou voltar pior. A gente não piora, mas eu vou voltar com os mesmos defeitos e com as mesmas qualidades. Então eu tenho que modificar essa bagagem. Eu tenho que ir perdendo defeitos e adquirindo qualidades. Uma qualidade que eu volte a mais, um defeito que eu perca, eu me modifiquei. Eu me modifiquei. Eu já ganhei a encarnação, eu não deixei essa oportunidade passar. Que é muito importante a gente lembrar que existem espíritos e espíritos atrás de uma abençoada oportunidade de vir habitar um corpo. Nós já estamos aqui. Nós já entendemos que estamos aqui para burilar esse espírito, esse homem velho, que vem assim há tanto tempo tentando se modificar, e a gente vai se arrastando, a gente vai puxando aqueles erros, os erros tendem a brotar na gente mais do que as nossas qualidades. Nós estamos num plano espiritual ainda, em que a matéria, vivenciar as coisas da matéria ainda nos é muito inerente. Nós somos muito egoístas. E aí a gente tem que tirar esse egoísmo de dentro de nós, praticando a caridade, praticando a nossa religiosidade, com os ensinamentos que recebemos de Jesus e que nos foram esclarecidos por Kardec. Aí vamos para uma passagem de Mateus, que fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas como é que eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça? Qual é o caminho? Através da transformação. Nós recebemos de Deus um presente que foi o raciocínio, a inteligência. E através do raciocínio e da inteligência, exercitamos diariamente o livre-arbítrio. Nós vivemos de escolhas, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Nós escolhemos nossa roupa, nós escolhemos o que vamos tomar de café, nós escolhemos se estamos de mau humor ou de bom humor, nós modificamos a nossa sintonia no decorrer do dia, acordamos bem, acordamos felizes, olhamos, é sempre bom, né, olhar para fora e agradecer, estou aqui ainda, estou nesse corpo, obrigada, eu ainda tenho mais 24 horas, ou não, encarnada para poder me transformar. Agora, no decorrer dessas 24 horas, muitas vezes, um milindre, alguma coisa que acontece, alguém que pisa no meu calinho, alguém que me fala uma palavra mais ríspida, pronto. Já se foi toda aquela boa vontade que eu acordei e eu me transformo numa pessoa irritada, impaciente, intolerante. E aí vem o vigiar e orar. Na hora que eu sou milindrada, eu não posso ficar alimentando aquilo. Pelo contrário, é ali que eu tenho que parar, procurar entrar em sintonia com os bons espíritos, em sintonia com aqueles que estão sempre torcendo pela gente. E aí falar, não, calma, calma, talvez ele não esteja num bom dia,
talvez o meu chefe hoje esteja com dor de cabeça, ele também é um ser humano. Não vou me chatear e procurar se manter na sintonia que você começou o dia. É difícil, é muito complicado a gente se manter bem. Porque o ser humano, ele tem a tendência de sempre pensar mais para o lado errado. É a inveja, é o ciúme, é o orgulho, é a vaidade. A gente sempre tem a tendência para resvalar para esse lado. Mas a gente tem que procurar executar a humildade, a caridade, amor ao próximo. Tudo fica tão mais fácil quando a gente vai pelo lado do bem. A gente termina o dia mais leve. A gente consegue enxergar o nosso irmão como um próximo em todas as situações. Então, quando pisarem no calo da gente, vai doer, dói, mas vigia, ora, entra em prece e neutraliza aquilo de alguma forma para poder executar o bem. E aí, continuando ainda essa passagem, fala o seguinte: não vos inquieteis, pois com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aí é o que eu estava conversando um dia também com o paciente. Nós estamos aqui sempre assim, tentando ganhar. Eu não vou não sei aonde porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que me preparar para o meu futuro. Eu não vou gastar meu dinheiro aqui assim porque eu tenho que deixar para os meus filhos. Um outro paciente também essa semana conversando comigo, ele falou que ele tem 73 ou 74 anos e se mata de trabalhar porque ele quer deixar alguma coisa para os filhos. E a esposa dele fala para ele que já não é mais tempo dele trabalhar da forma que ele trabalha, que ele tem que dar um tempo, ele tem que descansar, ele tem que... ela ainda virou e falou assim: doutora, de vez em quando eu viro para ele e falo assim: vamos pegar um ônibus, porque ele não está podendo dirigir, vamos para Rio das Ostras passar o final de semana, vamos andar na praia de mão dada. E ele: não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, Para quê? Para quê? E aí aquela história, ele já teve um AVC, ele é diabético, ele é hipertenso. Para quê? Para que juntar tanto dinheiro? Será que é isso que os filhos deles querem? Provavelmente não. Os filhos querem o pai bem, os filhos querem o pai feliz. Para que juntar tanto dinheiro? Mas a gente tem essa tendência. A gente sempre vive pensando no amanhã, mas a gente nem sabe se no amanhã nós vamos estar aqui. A gente não sabe se daqui a 2, 3, 4... Zé Wilker. Acabei de lembrar dele. Tá? Dormiu, partiu. Tá? Provavelmente ele estava fazendo muitos planos para o dia seguinte. Ou talvez até para o mês seguinte, ou então para daqui a um ano eu vou dirigir uma novela, ou eu vou participar de tal filme. E aí? Tomara ele era um homem inteligente, tomara ele tenha se dado conta que ele tenha desencarnado. Nós já temos esse conhecimento. Mas muitas vezes, na hora que nós partimos, nós ficamos lá, desorientados. Por isso nós temos que exercitar a nossa fé agora, aqui. Até para quando partirmos, termos um pouco mais de facilidade de entendermos que desencarnamos. Então, religiosidade não é eu sou espírita, eu frequento um templo, eu vou à igreja. Religiosidade é vivenciar a sua fé. Nós, espíritas, temos que vivenciar os ensinamentos da obra básica. Valéria está acabando, tá? Eu avisei que a palestra era de meia hora. E por último, também em Mateus, a gente encontra o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu não consigo servir a Deus e ao dinheiro, à matéria.
a coisa tem que ficar desvinculada, porque se eu quero servir a Deus, eu vou ser uma pessoa do bem, eu vou agir no bem. Se eu ficar o tempo todo querendo mais e mais e mais para mim, eu não vou estar do lado do bem, porque cada vez mais eu vou exercitar o egoísmo. Cada vez mais eu vou me tornar uma pessoa material, venal. Eu ia falar naquele nosso amigo, né? Não vou falar o nome dele não, tadinho, né? Que por 25 milhões foi fazer um anúncio de uma coisa que ele não é, que é carnívoro. Né? Então, eu vou falar que eu como carne, mas eu vou ganhar 25 milhões. Pouco se dane as minhas crenças, né? Aquilo que eu acredito. Né? Para quê? 25 milhões é muito dinheiro. Né? Então, quer dizer, você se vende, você se deixa levar. Para quê? Tá? Quando o sujeito morrer, para onde vão esses 25 milhões? Ele vai levar junto com ele? Né? Então a gente tem que... Oi? Com certeza não. Eu tenho um tio que ele falava que essas pessoas assim que ficam muito grudadas ao dinheiro, a vontade que tinha era de falar assim, olha, leva tudo depois no seu caixão. Mas aí ele falava, aí se o sujeito colocasse no caixão, ele ia lá, tirava e fazia um cheque ao portador e colocava lá dentro do... Pronto, acabou. Né? Ele que usasse o cheque posteriormente. Então a gente tem que ter em mente que religiosidade é vivenciar as nossas crenças. É viver no nosso trabalho, no nosso ambiente doméstico, é viver no supermercado, é viver em qualquer canto que estivermos, vivenciando a nossa doutrina, vivenciando aquilo que acreditamos. Eu estou vendo um representante da Libes ali, ó. Toda vez que ele me visita, a gente sempre costuma conversar muito sobre as coisas que acontecem aqui. Tá? E com certeza, ele, no meio dele, passa para outras pessoas, tá? O que ele ouve da gente aqui. Eu já aprendi com ele uma vez, ele às vezes vem na palestra de terça-feira, ele veio numa palestra de Sueli, não, foi numa palestra de domingo mesmo, né? E que foi a Sueli que deu. E ele me contou uma história que eu nunca tinha ouvido, eu aprendi com ele. Tá? Então, quer dizer, são assim, pequenas gotículas que a gente vai distribuindo no mundo, né? A gente vai distribuindo ao nosso redor e vai nos transformando, vai nos modificando, vai nos tornando pessoas melhores. Então, que possamos todos nós realmente vivenciar a nossa religiosidade, vivenciar as nossas crenças, tá? Exercitar a fé raciocinada nas 24 horas de nossas vidas, porque não sabemos se na próxima estaremos aqui. E com vocês, Valéria Cristine. E é importante que a Tereza estava falando, ela falou do José Wilker, né? E toda vez que a gente se depara... Primeiro, boa noite, né? Vamos continuar aqui. E toda vez que a gente se depara com uma morte assim, repentina... o José Wilker, né? Era um ator, todo mundo conhecia, uma pessoa querida, mas pode ser uma pessoa que não tenha muita proximidade com a gente, ou pode ser uma pessoa, né, próxima da nossa família. Toda vez que a morte, ela acontece, ou a gente passa por essa perda, né? A gente se mexe um pouco com a gente. Por quê? Porque a gente vê com isso a fragilidade da nossa existência. Como a gente é frágil. Né, um ataque cardíaco, às vezes uma bactéria que a gente pega, sei lá, em algum lugar, uma simples bactéria, uma coisa que a gente nem vê, que vírus, bactérias, né, assim, a olho nu a gente não enxerga, mas podem levar a gente daqui, pode, né, causar a morte, a destruição do corpo físico. Então a gente se depara com a nossa fragilidade, né, na existência, na matéria. E é claro que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, Ele não poderia nos deixar assim diante dessa fragilidade sem ter algo mais. E é aí que o Espiritismo entra para nos esclarecer acerca disso, que nós não somos daqui. Nós estamos aqui como se a gente tivesse uma escola. Assim, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque a gente consegue visualizar bem. É uma escola.
A gente está numa escola, numa série onde a gente tem que aprender. Então, a finalidade da encarnação, a finalidade da gente deixar o plano espiritual, que é o verdadeiro, que é a nossa origem, é vir para cá. Mas tem um objetivo na nossa encarnação, que é de aprender. Que é maior essa finalidade. Não poderia ser a gente vir para cá numa vida só, numa única oportunidade e ser perfeito. É como a Teresa falou. Se a gente já conseguir sair dessa existência um pouquinho melhor do que quando a gente chegou aqui, eu digo um pouquinho sim, porque a gente às vezes avança muito intelectualmente, mas moralmente a gente ainda tem dificuldades em lidar com o egoísmo, com a vaidade, com o ciúme, com todas essas paixões que a gente tem e conhece bem. E claro, como ela disse, a gente sempre tende para isso, porque isso ainda é o que prevalece no nosso espírito, né? Nós temos ainda essas paixões muito vivas, muito pulsantes no nosso espírito. E é exatamente o trabalho que a gente tem quando a gente vem para cá, da convivência com os nossos familiares, porque a gente sabe, eu falava aqui, né, no comecinho, que a gente vem para essa casa e a gente forma essa grande família, essa família espiritual. E nós sabemos que na maioria das famílias, das nossas famílias, a família consanguínea é um campo de prova, é um campo de batalhas, onde a gente está ali reunido com afetos, com desafetos, onde a gente influencia e onde os problemas dos familiares também influenciam a gente, né? As doenças, a dor que um ente querido passa também. Estamos todos ali nessa grande tarefa, nesse grande aprendizado. E na maioria das vezes não é uma convivência muito harmônica. É mais difícil. Às vezes a gente convive melhor com um vizinho, com um colega de trabalho. A gente se sente melhor na presença daquela pessoa do que às vezes dentro da nossa casa. Com pai, com filho, com nora, com genro. Né? Essas relações aí que são complicadas. Mas é a oportunidade que nós temos de estar ali novamente com aqueles espíritos, de estar realmente procurando nessa oportunidade exercer essa caridade. Porque quando a gente fala aqui de caridade, não é a caridade da esmola, da matéria. Essa a gente até sabe, né? De alguém que às vezes está passando fome, a gente se mobiliza e distribui uma cesta básica, ajuda dali, ajuda de cá. Mas a caridade, ela envolve todas as relações, né? A indulgência, né? O perdão, como ela disse aqui, com certeza. Essas nossas paixões, essas nossas inferioridades são a causa das nossas doenças. Né? Porque as doenças, na verdade, são as somatizações das depressões, das dificuldades que o espírito passa. Não é comum a gente ter notícia de uma pessoa, às vezes, que está tendo um grande problema, uma grande aflição, ou ela está magoada, ou ela está ressentida, e tempos depois aparece com câncer, por exemplo. É a somatização no corpo do que aquele espírito está passando. Então é importante a gente trabalhar todos esses ensinamentos, importantíssimo que a Teresa falou da religiosidade, né? Não importa, às vezes você qual é a religião, mas se você não praticar aquilo que está ali, se você pelo menos não se esforçar nessa prática, não vale de nada. É que nem pra gente, que estuda o espiritismo, que se dedica, eu sou espírita, eu sou reencarnacionista, mas se isso não modifica a nossa maneira de ser no dia a dia, se entender isso não me dá mais paz, não me torna uma pessoa melhor, é uma letra morta, é um ensinamento que não está modificando a gente, né? Então é essa grande contribuição que o espiritismo tem a nos dar. A gente sabe, a gente fala, né, sobre as outras religiões, até na terça-feira a gente estava aqui conversando, e quando a gente fala, a gente não está denegrindo ou falando mal, não. Mas nós espíritas temos que compreender que esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, esses esclarecimentos que os espíritos vieram nos trazer, eles nos modificam, eles nos auxiliam. É claro que os nossos irmãos de outras religiões, católicos, evangélicos, protestantes, não importa a denominação, estão ali, dentro das suas religiões, também sendo convidados a exercer essa religiosidade. Porque é importante. Agora, se também eles não são modificados por isso,
É o compromisso e a responsabilidade de cada um deles. Não é que eles estão errados, não. Mas os esclarecimentos que faltam muitas vezes para as outras religiões, a doutrina espírita já vem nos dar. Vem falar sobre reencarnação, muitas coisas que os nossos irmãos de outras religiões aprendem, não fecha. E a gente falava isso aqui na terça-feira. Nós, quando estamos falando mal, denegrindo, nem dizendo que o espírito é melhor, que a gente vai estar salvo, não. E isso tudo está baseado no entendimento que a gente tem de Deus. Essa é a base. Porque se a gente está estudando na terça-feira à noite a Gênese, e no trechinho que a gente está, bem no comecinho do capítulo 1 da Gênese, fala disso, que todas as religiões trazem em épocas determinadas alguns ensinamentos que são próprios para aqueles espíritos e tudo, mas a contribuição do espiritismo ela é maior. Por quê? Porque ela vem nos esclarecer de quem nós somos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, que a vida continua. É importante esse caráter revelador, esse esclarecimento que a doutrina vem nos dar. E isso ajuda a humanidade como um todo nessa aplicação, nessa prática dessa religiosidade. Porque nos ensina, nos situa de quem nós somos. E entender Deus muda tudo. Porque ainda lá na Gênesis, a gente estava estudando, vamos ver se eu acho o trechinho aqui. A maioria de nós ainda compreende Deus de uma forma muito equivocada. Né? A gente associa a Deus às nossas paixões inferiores. A gente acha que Deus é o Deus dos povos. A gente não cansa de ver aí as pessoas com a blusa, até com aquela camuflagem do exército, né? Exército de Deus, povo escolhido. E Deus não tem povo escolhido, né? Deus é infinitamente bom, é infinitamente justo, Ele dá as mesmas oportunidades para todos nós. Então, entender Deus dessa forma ainda mantém a humanidade atrelada a esses preconceitos, atrelada a esse entendimento de um Deus tirano, de um Deus que pune, de um Deus que está lá na Bíblia, né? Que mandou parar o sol para o exército inimigo ser vencido. Então a gente associa, a gente atribui a Deus essas paixões que são próprias da gente. E aí a doutrina espírita vem mostrar que não é assim. Que entender Deus de outra forma faz toda a diferença. Olha só, aí a gente vem aqui, ó. O item 23 do primeiro capítulo da Gênesis. Ó, a parte mais importante da revelação do Cristo, porque aqui a gente está falando nesse trechinho das 3 revelações, falando da revelação de Moisés, que foi a primeira, da segunda, que foi de Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Aí vem falar aqui da revelação do Cristo. Olha só, isso foi Jesus, na segunda revelação, há mais de 2000 anos que veio esclarecer. E olha como a gente ainda pode, trazendo, né, para o ano de 2014, olha como a gente entende Deus exatamente como a gente entendia. Olha só, a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primitiva, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo pelo qual ele faz encarar a divindade. Não é mais o Deus terrível, zeloso e vingativo de Moisés. O Deus cruel e impiedoso que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e extermínio dos povos, sem exceção das mulheres, das crianças e dos velhos, que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga no culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos. Jesus veio apresentar Deus dessa maneira. E como a maioria de nós entende Deus? Como entendia na época de Moisés. Olha, que evolução. Evolução intelectual, tecnológica, mas a moral, a maneira de compreender as coisas, olha onde que nós ainda estamos
mantendo os nossos pensamentos. Não, na época de Moisés. Não é o que a gente escuta prevalecer? Olho por olho, dente por dente. Se a pessoa fez isso, eu vou me vingar e vou fazer igual? Olha isso aí, olha como é que isso denota o nosso atraso moral, a nossa inferioridade, o pouco avanço, ou quase nenhum, que a gente teve no aspecto moral. Né? E ainda é isso que a gente vê. O Deus dos exércitos, o Deus dos privilegiados, né? Deus é fiel, mas isso é questionável. Fiel, tá, a pessoa pode estar usando isso, é fiel, ou seja, está ali sempre para ajudar, sempre pronto, ou é fiel a ele, que está lá porque às vezes paga um dízimo, alguma coisa, isso é fiel. É fiel porque ele cumpre algumas determinações? Será que ele está ali exercendo a religiosidade como tem que ser? Né? O Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra os deuses dos outros povos. Mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é este mundo. Ele está no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas sim o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, retribuí o mal com o bem, não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sob as mais severas penas a maneira pela qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. A gente escuta temente a Deus. Por que temer a Deus? Por que ter medo de Deus? Isso é coisa usada pelo passado, para manter o domínio, para manter as pessoas sobre a rede pelo medo. Não, você tem que temer a Deus, porque Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Não, você tem que amar. E para você amar, você tem que compreender. E isso só a fé esclarecida traz. Essa é a grande contribuição da doutrina espírita. Essa fé que raciocina, essa fé que questiona, essa fé que não é cega, que não fecha a questão, mas que está aberta para questionamento, para estudo. Olha que coisa interessante. Continuando aqui, ó. Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-los com atos de crueldade, com as fogueiras e torturas. Aquelas que têm um Deus parcial e zeloso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, segundo creem, mais ou menos contaminadas das fraquezas e mesquinharias humanas. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele faz do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Não existe outra. Somente esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas seria possível amar esse Deus de Moisés? Não, não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens. Impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto. Devia, por isso mesmo,
agir contra os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, por suas consequências, este é o ponto capital da revelação do Cristo, e da qual não foi suficientemente compreendida a importância. E constrange dizê-lo, é o ponto de que mais nos temos afastado, o ponto mais desconhecido na interpretação de seus ensinos. Olha a importância disso aqui, é Gênesis, né, um livro. E como a Tereza falou aqui, o que me motivou esse ano a gente estudar junto a Gênesis foi isso. Porque eu já li há muito tempo a Gênesis, às vezes a gente estuda um assunto hoje, mas teve uma vez que eu fui ler a Gênesis há pouco tempo. Falei, gente, que coisa linda! Parece que eu nunca tinha lido. Por quê? Porque a gente muda, a gente cresce, a gente vê as coisas com outros olhos. E nessa passagem eu falei, não, vale a pena a gente estudar. Porque a Gênesis é uma obra linda, né? Uma grande poesia. A gente encontra passagens aqui, leituras, que parece que a gente está lendo um livro realmente de poesias. Mas que traz esses esclarecimentos, né? Fazer é importante? É importante, não é só através da doutrina espírita, não é só o conhecimento do espiritismo que faz a humanidade avançar. Claro que não. Que a gente pode conhecer isso tudo e às vezes um ateu que nem se considera pertencente a nenhuma religião está aí fazendo bem. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em reencarnação, ele não acredita na vida futura, mas ele está lá. É inerente ao espírito daquela pessoa, está fazendo bem, ajudando ao próximo, sendo caridoso, sendo honesto. Que bom para ele. Ele está exercendo uma religiosidade que a gente às vezes não exerce, em qualquer que seja a religião. Então é importante a gente observar, não, o que é esse entendimento? O que eu ser espírita, o que significa eu estar indo ao centro, eu estar estudando, eu estar frequentando a reunião, eu receber passe, eu tomar água fluidificada? O que isso está fazendo de melhor na minha vida? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. O que esse conhecimento está agregando de valores para o meu espírito? Eu estou realmente compreendendo que a minha situação futura, ela depende do presente? Que eu posso desencarnar de uma hora para outra? Porque a gente vê a fragilidade no minuto. A gente está aqui no minuto, pode não estar. E como é que a gente vai chegar no plano espiritual? Como é que a gente vai passar pelo aquele exame de consciência que a gente sempre faz após uma encarnação? Será que eu saí vitorioso? Será que eu melhorei? Será que eu me tornei uma pessoa melhor, menos egoísta? Isso é uma grande vantagem, quando a gente consegue, né? Às vezes não é uma virtude inteira, mas um terço de uma virtude, já melhora um pouquinho ali, já melhora um pouquinho lá. Nossa, isso já é muito bom. E são realmente esses valores que a gente vai levar. Isso que eu estou querendo achar aqui. Desde quando você falou, me saltou os olhos, porque um dia desse eu estava numa reflexão e caiu essa passagem aqui para eu ler. Eu acho que aqui não se pode servir a Deus, que fala do que realmente a gente leva. Tá? Isso. É aqui, não é? Que tá? Não era isso mesmo que eu estava... Não é do que a gente acha, quando a gente quer. Ah, não acha, não. Cadê? Achei. Aqui, ó, Instruções dos Espíritos, que um dia desse eu estava lendo, né, naqueles momentos que a gente está meio angustiado, meio assim, aperreado, né, como dizem os nossos queridos lá do Nordeste, aquele aperreio. Então, que melhor nesses momentos? Pega o Evangelho, abre lá. Sempre a espiritualidade vai estar te guiando ali. O que você tem que aprender, o que você tem que ouvir. Aí, olha só o que caiu, ó. A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu, senão aquilo que ele pode levar deste mundo. Já começa por aí o esclarecimento, né? É seu que você pode levar. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, nada. Vamos prestar atenção nessas palavras, nada que a gente usa. Roupa, dinheiro, carro, nada a gente leva, nada. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. O que é que a gente tem? O que é nosso espírito tem? A inteligência, os conhecimentos
e as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando o homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país. E não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico que o príncipe. Em vão, alegará o homem que antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu. Isso hoje em dia também acontece. Vamos observar, né? Antigamente pagava a indulgência lá para poder ter um lugarzinho melhor, de frente para o mar, né? Hoje em dia também se continua fazendo essas trocas, mas com outros nomes, mas querendo o quê? Um jeitinho também, querendo um privilégio, querendo um melhor lugar, né? É só a gente prestar atenção. E em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo. É teu e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses, né? Então, para que nós vamos ficar, já que a gente sabe disso, perdendo tempo muitas vezes em arrecadar riquezas, posses? Isso está fazendo com o que para a gente ser melhor? Isso faz com que eu olhe com carinho, com caridade para o meu irmão que está sofrendo? Isso me ajuda em quê? O que está me ajudando isso? Ter dinheiro, ter uma conta bancária enorme? O que está me valendo disso? Se eu tenho isso, eu adquiria através do trabalho a riqueza, que eu seja útil ao meu irmão com isso. Não é para ficar rico, para ficar igual que a gente quer no mundo, né? Sombra e água fresca, jornal de cabeça para baixo. Não é assim, não. A gente tem um objetivo de estar aqui. Não adianta a gente ficar querendo agarrar, é usufruto. A gente vai usar enquanto está aqui. E temos que usar, temos que trabalhar. Ninguém está condenando aqui que a gente tem que ser pobre, tem que ser miserável, não tem mais que trabalhar. Não, nós não estamos falando isso. Porque a lei do trabalho é uma lei divina. Com o trabalho honesto, verdadeiro, a gente vai possuir sim esses bens, mas entendendo que eles vão ser úteis enquanto nós estivermos aqui. Que o que vale são outros valores que a gente tem que aprender a cultivar. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso. Às vezes a gente adquirir uma virtude dói, é complicado. Até porque a gente tem que trabalhar com a humildade, né? Crescer dói, né? Se tornar melhor dói. Porque a gente tem que se reconhecer. Nossa, realmente eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu estou me deixando levar por uma situação, igual a Tereza falou, de mágoa, de ressentimento com aquela pessoa. Sem, às vezes, procurar se botar no lugar da outra pessoa. Quantas vezes a gente faz isso? Né? E eu tenho tido ocasiões de fazer isso quase que toda semana. Né? Eu trabalho em Rio das Ostras.
Então, toda semana eu tenho que pegar um ônibus para ir e na sexta para voltar. E dentro do ônibus a gente vê muitas coisas. E um dia desse, aconteceu um caso que eu tive que pensar igual, por isso que eu ri na hora que você estava falando. Tinha uma pessoa vindo na minha frente escutando uma música, escutando uma música em alto, em vez de estar com fone de ouvido, escutando a música para o ônibus inteiro ouvir. E eu sentada, claro, atrás, né? Aí aquilo foi começando a me dar, você cansada, já está voltando, aquilo começou a me dar uma irritação. Uma coisa assim, falei, gente, uma pessoa não sabe que tem fone de ouvido, aí comecei, me irritar com aquilo. Aí eu comecei assim, Valéria, faz o seguinte, onde estava vazio, muda de lugar. Né, os incomodados que se mudem. Aí mudei, fui sentar lá atrás do ônibus. Aí nisso eu fiquei pensando, vai que a pessoa às vezes está precisando ouvir uma música, a pessoa está precisando relaxar. Né? Me botei no lugar do outro, falei, tudo bem, ele quer ouvir, quer que todo mundo escute a música que ele está ouvindo, mas vou fazer o quê? Às vezes ele está no momento que ele precisa. Então você tem a caridade, muda você de lugar. Aí sentei, fui lá para trás do ônibus, pronto. Porque se você começa, e várias outras oportunidades, aquela hora que você vai cedinho, que você está querendo dormir. Aí o motorista às vezes pega de conversa com o passageiro, aí o ônibus inteiro. Leva essas coisas pequenas do dia a dia que se você não vigia, aquilo vai acumulando. Você já começa de manhã, porque você fala assim, gente, eu não posso entrar nisso, porque senão a hora que eu chegar lá para trabalhar, já estou de mau humor, vou dar patada em todo mundo. Pequenas coisas, pisa no calo. Né? Coisas do dia a dia, trânsito, você é atrasado. Eu lembro do Zé falando, né, Ângela, que ele falava que toda vez que ele ia levar, como é que ele contava sempre, que depende do ponto de vista, quando ele ia levar as meninas no colégio e ele estava atrasado, ele queria que todo mundo saísse da frente, todo mundo saísse, porque eu estou atrasado, queria. Mas quando ele estava na hora, com tranquilidade, ele ficava lá dirigindo numa boa e os outros querendo que ele andasse rápido. Então depende do ponto de vista. Não, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora quer outra. Mas nesses momentos a gente deve observar, porque senão a gente começa aquele dia, oscila pra caramba, naquele dia oscila, fica bem, fica estressado. A gente é assim, né? Parece aquele negócio do sono, assim, que fica marcando, né? As frequências cardíacas, né? A gente vai assim, é assim, viver é assim, e tantas outras situações e exemplos que a gente tem. Mas se a gente não se flexibilizar, não aprender nesse momento, nossa, Valéria, olha o que você aprende, olha o que você fala, olha os exemplos, é no dia a dia, é no pouquinho, né? E a gente acha às vezes que a gente vem aqui para grandes missões, mas às vezes as nossas missões pequenininhas do dia a dia, é uma hora que alguém fala uma coisa em casa, você está pronto para responder, aí você, não vou responder, entender que o outro às vezes não está num bom momento, não deixa passar, tem que se fazer igual o macaquinho às vezes, né? Fingir de cego, de surdo, de mudo. Tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que ficar quieto. E é nessa vivência que a gente tem que aplicar a religiosidade. É nessa hora que a gente, porque as oportunidades elas vão aparecer, as circunstâncias também. E sempre, como eu gosto de dizer aqui, tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Boa noite a todos e até a próxima.